Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Pode sentar, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1, até o versículo de número 11. Tá bom? Vamos aprender um pouquinho hoje sobre a tentação de Jesus e que ensino e aplicação ela vai fazer nas nossas vidas. Amém? Todo mundo encontrou aí? Mateus capítulo 4, versículo 1. Então eu vou ler. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocando-o sobre o pináculo do templo, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Versículo 10. Então Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Glória a Deus. Eu creio que o Senhor Jesus ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Acredito que você talvez já tenha ouvido bastante a respeito desse fato, mas hoje nós vamos fazer algumas aplicações, trazer algum entendimento, e eu creio que você vai sair daqui diferente da maneira que você entrou. Você crê? Glória a Deus. Então vamos lá. O capítulo de número 3 do Evangelho de Mateus vai trazer a narrativa de Jesus sendo batizado por João Batista. Ele vem do deserto, é batizado por João no deserto. João traz aquela declaração esplendorosa a respeito de Jesus: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E logo em seguida, assim, depois de ser batizado por João Batista, a palavra do Senhor nos deixa bem claro que o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. E aqui eu já abro um parênteses para trazer uma aplicação que é muito comum e às vezes a gente fica sem entender algumas situações na nossa vida. Existem situações que Deus nos coloca e existem situações que nós entramos por nossa própria vontade. E aqui o Senhor Jesus ele deixa claro que a tentação ela veio através do Espírito Santo, levando Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E algo interessante que ele foi levado para o deserto. O deserto e aquela região é um lugar muito... o deserto é uma coisa muito comum naquele lugar. E ali Jesus ele foi levado para cerca de 300 metros abaixo do Rio Jordão para ser tentado no meio do deserto, sozinho, solitário, um momento propício para ser tentado. E aqui nós vamos ver que Jesus, passados 40 dias e 40 noites no deserto, aplicando a sua vida à oração, à meditação e à busca de Deus,
porque Jesus ainda não tinha iniciado o seu ministério ainda estava oculto, Jesus ainda não tinha discípulos, e ali Jesus ele tira esse momento, esse tempo de 40 dias para buscar ao Senhor, a respeito do seu ministério, a direção daquilo que ele ia fazer, e é justamente nesse deserto que Jesus é tentado. E isso traz uma aplicação e um paralelo maravilhoso entre o Antigo Testamento e o Novo, porque nós vamos ver que o povo de Israel também foi levado para o deserto a fim de ser tentado, a fim de ser provado. E durante esses 40 anos em que eles estiveram no deserto, eles foram reprovados nas suas atitudes. Jesus, porém, mostra que é possível vencer, ser provado no deserto e sair fortalecido através do Espírito Santo de Deus. Amém? E esse paralelo é maravilhoso porque deserto, às vezes, nos remete a provações, a dificuldades e a aflições. Mas nós temos muito a tirar dos desertos da vida. Existem muitas lições, aplicações, direcionamento da parte de Deus que nós tiramos dos desertos que nós enfrentamos. Cabe a nós enxergar essas situações e buscar a direção do Senhor Jesus. Porque é muito mais fácil, muito mais simples, eu falo isso por experiência própria, que quando nós somos levados para o deserto, quando nós estamos no meio do deserto, a primeira atitude que nos vem à mente, o primeiro sentimento que reflete no nosso coração é justamente o questionamento, o porquê desse deserto, o porquê dessa situação, o porquê dessa tentação, o porquê dessa dificuldade. Ao invés de nós questionarmos a Deus a respeito das situações, das dificuldades que estamos enfrentando, precisamos entender o motivo que Deus nos levou até ali, para remetermos força, para sair dali mais fortalecido em Deus, para experiências maiores que virão ali na frente. Quando nós olhamos para o deserto e falamos a respeito de preparação, nós olhamos também para dois homens que foram levados para o deserto, a fim de serem preparados para o ministério. Trata-se de Elias e de Moisés. Moisés ele foi levado para o deserto de Midian para apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro, e durante 40 anos Moisés esteve no deserto, sendo provado, testado e aprimorado por Deus para uma grande obra que lhe esperava. Elias, depois de derrotar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, ele sofreu uma derrota no seu emocional, e ele também foi levado ao deserto de Berseba, a fim de chegar até o monte Horebe, passando 40 dias nesse deserto, a fim de que Deus o preparasse, tornasse fortalecido o seu emocional e o seu espiritual para tudo aquilo que ele viveria após esses 40 dias. E com Jesus não foi diferente. Jesus ele passou esses 40 dias no deserto, passando por provação, justamente para ser testado por Deus, a fim de iniciar o seu ministério. E quando nós olhamos a respeito dessa palavra, tentação, aqui ela remete ao grego pairazo e também ao hebraico nissá, que tem o significado de pôr à prova, de experimentar, de testar alguma coisa. E isso é interessante de notar, porque nem sempre a tentação tem a finalidade de provar alguém para que alguém venha a cair naquela tentação, mas justamente para testar a qualidade de alguma coisa. Eu trabalho numa montadora e eu vejo ali o teste de qualidade naquele veículo, que ele é submetido para mostrar as qualidades que ele tem. É algo surpreendente. Ele é submetido a testes de água, de calor, de temperaturas altíssimas, para mostrar as qualidades que ele tem para o cliente final. E é isso que a tentação, por vezes, tem o caráter e a finalidade de fazer conosco na nossa vida, demonstrar e aprimorar o nosso caráter.
demonstrar as nossas qualidades, que talvez nem mesmo a gente sabe que possuímos, mas é no deserto, são nas tentações que nós vamos ver que nós temos qualidades que muitas vezes nos surpreendem. E quando Jesus ele é levado para o deserto para ser tentado, nós vamos ver o diabo chegando no momento crucial daquele jejum, passado 40 dias. E a palavra do Senhor, ela deixa claro, a gente não pode deixar passar, no versículo de número 2, dizendo: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Repete comigo: teve fome. O diabo, ao contrário de muitos de nós, ele é paciente, ele é sutil, ele é sagaz, ele usa mecanismo de observar, de estudar, e na maioria das vezes, ele tem a eficácia de chegar no momento oportuno. A palavra de Deus nos diz que passado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Era o momento de maior fragilidade daquele jejum. O momento em que Jesus teve uma necessidade fisiológica gritando dentro de si. É nos momentos de maior fragilidade que nós passamos, que nós estamos enfrentando, que o nosso inimigo está nos espreitando para colocar-nos à prova. E quando ele observa que Jesus agora está fragilizado pela falta de comida, pela falta de alimento, o seu corpo está fraco, ele vem com uma proposta. Ele vem com uma tentação. Ele vem com uma mala, joga em cima da mesa e ele começa a articular concessões. E a palavra do Senhor no decorrer do texto vai dizer: e ele, chegando-se, disse: se tu és o Filho de Deus. Além de ser ardiloso, sutil, sagaz, sabe o momento certo de trabalhar e de tentar-nos. A primeira atitude que nós vamos ver do nosso inimigo é tentando colocar em dúvida, em xeque, a nossa identidade. Se, um pronome pessoal de dúvida, que nos remete, e aqui a gente vai olhar para o texto, se tu és, apontando o dedo se realmente tu és o Filho de Deus. Na maioria das vezes, quando somos tentados, quando estamos fragilizados, a primeira coisa que nos vem à mente é: será que? Será que esse Deus existe? Será que tudo isso que é pregado é verdade? Será que isso daí não é um conto, não é uma falácia? Será que tudo isso que eu acredito, que eu tenho experimentado, que eu vivi até o dia de hoje é verdadeiro? O será, a dúvida, essa questão de testar os nossos sentimentos, por vezes nos inclina a ceder às tentações. E ele chega perguntando: se tu és o Filho de Deus. E Jesus é maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Porque ele tinha convicção. Ele sabia exatamente quem ele era e qual era a sua missão na terra. Esse questionamento, esse pronome de dúvida, esse se, que muitas vezes permeia o nosso coração, tem abalado a nossa fé, tem abalado a nossa vida e por vezes tem abalado o nosso chamado. Aquilo que Deus nos chamou para fazer e concluir enquanto vivemos nessa terra.
se nós não temos convicção daquilo que somos, daquilo que fomos chamados para fazer e realizar, somos tentados a ceder em meio às tentações da vida. Jesus, ele responde por meio da palavra. A primeira tentação é: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. A primeira tentação se dá no campo fisiológico, no campo físico, na matéria. Era um momento oportuno de fome, e ali era um momento em que Jesus poderia ceder à tentação. E a resposta de Jesus é mediante a palavra e ao ensino daquilo que a Bíblia diz. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A segunda tentação, a qual o diabo tenta submeter Jesus, está no versículo de número 5, que então ele é transportado à cidade santa, colocada sobre o pináculo do templo, um lugar muito alto. E Satanás, o inimigo, diz, mais uma vez, tentando colocar em xeque quem Jesus era: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. E ele ainda faz um adendo, colocando menção à palavra de Deus, ao Salmo 91. Aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. A intenção do inimigo naquele momento era fazer com que Jesus cedesse e levasse Jesus a um pecado terrível contra o próprio Deus, que depois, logo em seguida, ele vai responder, dizendo que também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O segundo aspecto era justamente na questão religiosa. A espera do Messias, naquele momento e naquela ocasião, segundo Flávio Joséfo, se daria de uma forma espetacular. O Messias, a qual o povo judeu esperava, deveria vir e manifestar algo surpreendente, que deixaria todo mundo de boca aberta. E essa ocasião de ser levado ao alto de um templo, e dali se jogar e os anjos virem e salvarem Jesus, seria algo surpreendente, que deixaria todo mundo perplexo e ali arremataria uma multidão de seguidores. E a resposta de Jesus é: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A intenção era que Jesus fizesse uma chantagem emocional para satisfazer um ato de vaidade. Era uma demonstração pública de objeto de grande esplendor, mas que não traria benefício para ninguém. Apenas vanglória para aquele que receberia. E esse não é o intuito daquilo que o Senhor nos ensina. A terceira tentação se dá no versículo de número 8, quando ele diz: e novamente o transportou ao alto de um monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Um convite do inimigo naquele momento para Jesus era reinos, poder e autoridade por meios ilícitos. O diabo estava incitando Jesus a receber glória, honra e poder sem ser pela cruz. Ele estava tentando Jesus a abster-se da cruz e receber glória, poder e autoridade sem ter que passar por todo o sofrimento da cruz. E a resposta de Jesus ao findar dessa última tentativa é: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele
servirás. O inimigo, ele tenta Jesus em 3 aspectos da vida humana que são fundamentais. Primeiro, ele oferece, através da tentação de transformar as pedras em pães, poder econômico, economia, falando a respeito de usufruir dos dons de Deus para benefício próprio, para satisfazer as suas próprias vontades. A segunda tentação se dá no campo religioso, um poder religioso, o poder de sumo sacerdote, um poder sobre toda a nação, sobre todo o povo judeu, se daria justamente pelo fato de Jesus ser livrado da morte daquele momento através dos anjos. E a terceira tentação se dá no campo do poder político, aonde traria notoriedade e influência sobre muitas nações através daquela situação. E Jesus, ele traz esse ensinamento para nós, e nós vamos ver que isso tem uma aplicação maravilhosa na nossa vida. Quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, Jesus sendo tentado no deserto, nos remete também ao livro do Gênesis, quando dentro do jardim, Adão e Eva, nossos pais, também foram tentados pelo inimigo. Foram tentados em 3 aspectos semelhantes aos aspectos em que Jesus foi tentado. Primeiro, a árvore do fruto que foi oferecido para Eva, naquele momento, diz a palavra de Deus que era boa para se comer. Era árvore desejável aos olhos. Segundo, era uma árvore que agradava pelo olhar, era um fruto bonito. E terceiro, era uma árvore boa para dar entendimento e também ser como Deus. Assim como nossos pais foram tentados e cederam à tentação, nós vamos ver Jesus sendo tentado, passando pelo deserto, aprimorado por Deus e glorificando o nome do Pai. Todos nós também somos tentados. E a palavra do Senhor nos diz na carta que João escreve, capítulo 2, versículo de número 15 até o versículo de número 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse ensinamento a respeito desses 3 aspectos da tentação de Jesus também cabe algumas aplicações para a nossa vida. Nós também somos tentados diariamente, principalmente dentro desses 3 aspectos. O desejo da carne, a árvore que era boa e aparentava ser boa para se comer. Em Jesus, as pedras se transformando em pães. E para nós, a intenção de satisfazer o desejo da nossa carne é todos os dias a nossa natureza humana gritando para ser satisfeita através das nossas velhas atitudes. O desejo dos olhos, Eva, ao olhar o fruto proibido que lhe trazia desejo aos olhos, Jesus também foi oferecido a ele os reinos desse mundo, e a nós, todos os dias, precisamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus para não desafiar Deus
para que Ele prove a sua fidelidade para conosco. Jesus, Ele não precisa provar da sua fidelidade conosco. A sua fidelidade é real, é verdadeira. Jesus, Ele não tem que fazer algo espetacular e maravilhoso para mostrar que Ele está com a gente. Jesus não precisa fazer algo surpreendente nessa noite para provar a sua grandeza e a sua existência. Jesus, o nosso Deus, Ele é independente de qualquer coisa. Fazendo cair fogo do céu ou não, Ele continua sendo Deus. Curando as enfermidades da nossa carne ou não, Ele continua sendo Deus. Trazendo provisão às nossas necessidades ou não, Ele continua sendo Deus. Nós temos a inclinação e por vezes a necessidade de querer colocar Deus à prova diante das nossas necessidades e dificuldades. Quantos já não se pegaram orando a Deus ou falando: ah, Senhor, se realmente o Senhor é na minha vida, faça isso e aquilo outro. Ah, Senhor, se realmente o Senhor me chamou para isso e para aquilo outro, faça e aquilo outro. São situações e orações desnecessárias. Jesus, Ele não precisa provar nada para ninguém. Jesus, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. E se Ele te chamou para um propósito, para um fim, simplesmente confie e obedeça. A intenção do inimigo, quando nos coloca a dúvida no coração, nos sentimentos, é justamente para que a gente vire para Deus cheio de chantagem emocional, fazendo biquinho e falando: Senhor, se o Senhor não fizer na minha vida, eu paro. Se o Senhor não fizer na minha vida, eu não faço mais. Se o Senhor não fizer na minha vida, eu paro de cantar, eu paro de pregar, eu paro de ir para a igreja. Quem perde com isso somos nós. Deus, Ele vai continuar no mesmo lugar de honra, glória, poder e adoração. Cabe a nós entendermos o nosso lugar de filho. E o ensinamento de Jesus para nós é: simplesmente confie e obedeça. Isso sim é fé. Eu confio, continuo caminhando mesmo não sabendo, por vezes duvidando, por vezes não acreditando, mas mesmo assim eu não paro. E mesmo assim eu não paro, eu continuo. Por vezes eu tenho motivo para não estar aqui, você também não tem. Mas mesmo assim você vem. Isso é confiar e obedecer. Porque no momento oportuno alguma coisa vai vir ao seu encontro. Deus vai modificar alguma situação e vai nos mostrar que Ele é Deus. Mas não com chantagem emocional, simplesmente para a gente ver que Ele fez alguma coisa. Jesus por diversas vezes orou ao Pai para que Ele manifestasse a sua glória. E assim foi feito. Curas, milagres, restaurações, expulsão de demônios, maravilhas, prodígios. Mas eram momentos oportunos em que Deus estava conectado com o Pai e traria glória para o Pai. Não simplesmente para satisfazer uma necessidade humana, como às vezes nós queremos que Deus faça, para mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor que Ele é comigo ou com você. A terceira é a soberba da vida, é a árvore que era boa para dar o entendimento. E Eva tinha a intenção de ser como Deus, que foi isso que o inimigo trouxe a revelação para ela naquele momento. E em Jesus, na terceira tentação, quando Ele leva ele, mostra todo o reino, de todas as partes do mundo, isso traria para ele fama e notoriedade. E olha que interessante, Jesus, ao declarar que somente ao Senhor teu Deus adorarás, Ele rejeita todos os meios ilícitos
de tomar e assumir a posição que já era dele por direito. Todo o poder, autoridade, glória já era dele, já estava nas suas mãos. Ele não tinha que provar nada para ninguém, muito menos adorar ao inimigo. Por vezes nos submetemos às inclinações, justamente para que nós venhamos receber notoriedade e fama. Tornamos os nossos nomes conhecidos. A intenção de Nimrod a edificar a torre que se chamava Babel era trazer notoriedade ao seu nome. Ele queria mostrar que ele era poderoso na terra. Era um homem hábil, sábio, competente. Queridos, se somos competentes, sábios, habilidosos, a gente não precisa provar nada para ninguém. Jesus conhece o nosso valor. Jesus, ele conhece todas as nossas características. Ele sabe o que nos move a fazer aquilo que nós fazemos e colocamos a nossa mão. Jesus, ao demonstrar que ele não precisava de pegar atalhos para receber aquilo que já era dele por direito, deixa bem claro para cada um de nós que aquilo que é meu e seu vai vir no momento certo, no momento oportuno. Jesus já tem tudo preparado para cada um de nós. A gente não precisa pegar atalho, pegar mecanismos e formas de tentar mostrar para as pessoas que a gente faz o que deixa de fazer. Jesus já tem tudo sob o controle. Agora é interessante, para a gente já finalizar, estou caminhando para o final. Jesus, ele não tinha necessidade nenhuma de ser tentado. A vitória, a conquista, a derrota de Satanás já estava anunciada há muito tempo. Jesus não precisava ser tentado. Mas então por que ele foi? Por que ele foi levado para o deserto? Por que ele estava ali para ser tentado pelo diabo? Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 17 e 18, tem a resposta para cada um de nós. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer a todos quantos são tentados. Ele não tinha necessidade de passar pelo deserto para ser tentado pelo diabo. Mas assumindo a posição de sumo sacerdote, havia necessidade de entender tudo aquilo que nós experimentamos na nossa carne. É por isso que quando estamos sendo tentados, Jesus olha para cada um de nós e diz: aguenta mais um pouquinho. Eu sei que é possível, está difícil, está apertando, está doendo, parece que não vai dar, mas aguenta mais um pouquinho. Eu sei como é que é. E para cada situação, como cada uma delas, eu envio para vocês alguém que vai estar com vocês em todos os momentos, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, Consolador, o Paracletos, aquele que estará conosco até a volta do nosso Salvador e Remidor, para atravessar conosco nas tentações e nas dificuldades, segurando em nossa mão e dizendo: vai mais um pouquinho, você aguenta, não ceda, não pare, não desanime, não volte atrás, não retroceda, eu estou contigo.
Talvez você entrou aqui com todos os motivos, com todas as situações que você está vivendo e declarando já a derrota. Já entrou aqui derrotado, fragilizado, dizendo: eu já perdi, eu já cedi, eu já não aguento mais. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. A derrota, ela não faz parte do vocabulário do nosso Senhor. Jesus suportou tudo para mostrar para cada um de nós que Ele é o sumo sacerdote, que intercede diante de Deus, levando ao Senhor todas as nossas necessidades e orações. Então não pare, não desanima e não desista. Agora, o que é fundamental para a gente encerrar: todas as respostas de Jesus se deu por meio do quê? Palavra. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Não existe, não tem como nós vencermos tentações se não for por meio da palavra. Precisamos ter a palavra do Senhor. Eu não lembro, acho que foi Stephanie que estava falando esses dias, que vai chegar um momento, já existe na tramitação aí nos governos mundiais, para que todas as Bíblias do mundo sejam tiradas, sejam destruídas, queimadas. E eu acredito que chegará momentos em que, se não tivermos mais ela escrita, física, palpável, no celular, em outros mecanismos, nós precisaremos carregar ela dentro de cada um de nós. Mesmo que a palavra física não esteja sob as nossas mãos, mesmo que a gente não tenha mais, não tenha como consultar, não tenha como ler, mas a prática, aquilo que é vivo, precisa ser carregado dentro de cada um de nós. Era assim que o povo de Israel vivia. Era um povo que transmitia a palavra. Essa compilação que nós temos nos dias de hoje se dava através da transmissão oral, era de pai para filho. Era um grande prazer, uma grande alegria o pai sentar com o filho, ensinar e recitar e fazer ele decorar o Pentateuco, a história dos profetas, o Antigo Testamento. E a criança, ela crescia com esse entusiasmo, carregando dentro de si todos os ensinamentos da palavra de Deus. E hoje nós temos todos os mecanismos possíveis. Temos ela impressa, temos ela no celular, temos ela online, temos ela em várias versões. E por vezes não temos familiaridade com essa palavra. Não sabemos nem aonde está o versículo do Salmo 91. Não sabemos nem aonde está Esther na Bíblia. Às vezes a gente pede para abrir, aí o irmão fica perdido, não sabe nem aonde, do pé na cabeça. Não estou aqui para te recriminar, irmão. Não estou dizendo aqui para te tacar pedra nem nada do tipo. Mas estou dizendo para você que vai chegar um momento em que você precisa estar familiarizado com essa palavra. E esse momento não é amanhã, não é daqui um mês, não é daqui um ano, 10 ou 20. O momento de estar familiarizado é agora, é hoje. A Bíblia já te leu hoje. Não é ela que, não somos nós que lemos, é ela que nos lê. Porque quando nós nos debruçamos e nos colocamos diante dela, ela tem o poder de revelar quem nós somos. Então Jesus, ele venceu a tentação por meio da palavra. E um segundo aspecto é justamente que a gente não deve subestimar o poder do nosso inimigo. Satanás, como eu disse, ele é ardiloso, sagaz, sutil e está à espreita. Pedro declara, deixa muito vivo isso para nós.
que o nosso adversário, o inimigo da nossa alma, está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando uma oportunidade para que a gente caia e ceda à tentação. E eu vou um pouquinho mais além. Ele te conhece e sabe das suas fraquezas, muitas vezes melhor do que você mesmo. Por isso é importante nós conhecermos as nossas fragilidades, saber das nossas dificuldades, saber das nossas inclinações, saber aonde o pecado é mais vivo em nós, quais características do pecado são mais evidentes na nossa vida. Quais são? Fofoca, mentira, roubos, adultérios, prostituição. Quais são? Aonde o pecado é mais vivo dentro de nós? Nós precisamos identificar. E quando nós começamos a identificar as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, a nossa função e a nossa responsabilidade é cada vez mais submeter a nossa carne ao Espírito, trazendo o Espírito a legalidade sobre a nossa vida, para que assim a gente consiga vencer as tentações. Não estou aqui para dar lição de moral em ninguém. Não estou aqui para dizer que sou mais forte do que ninguém. Sou ser humano como todos vocês. A necessidade de nós dedicarmos a nossa vida à busca do Senhor é agora. É hoje. Não pode deixar para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu leio. Amanhã eu oro. Amanhã eu jejuo. Semana que vem eu crio um plano para ler a Bíblia em algum tempo. Irmão, é hoje, é agora. Começa lendo um capítulo, não consegue ler um capítulo, lê 10 versículos. Não consegue ler 10 versículos, lê 3, mas começa agora. O momento é hoje. O inimigo está bramando, buscando oportunidade de levar a cada um de nós a ser tentado e se afastar de Deus todos os dias. Estava conversando com um jovem esses dias e eu disse para ele: cara, a única coisa que faz separação entre nós e o Senhor Deus é o nosso pecado. O nosso pecado, ele se coloca como um muro entre Deus e nós, nos levando a cada vez mais nos afastar do Senhor. E eu estou falando de pecado intencional. Estou falando de pecado que eu pequei, e eu sei que eu pequei, e eu continuo pecando, e eu não me arrependo. Amanhã eu peco de novo, continuo pecando, literalmente me afastando e distanciando-se do Senhor todos os dias. Não estou falando de acidente de percurso. Todos nós pecamos todos os dias, acordamos pecando, somos necessitados de perdão. Mas estou falando aqui de pecado consciente, pecado intencional. Se coloca de pé em nome de Jesus. Jesus, ele te trouxe aqui e me trouxe aqui com a intenção clara de te alertar, de mostrar para mim e para você o quanto ele nos ama, o quanto ele nos quer ver perto dele, o quanto ele precisa e gostaria que nós estivéssemos em uma vida de intimidade e de relacionamento com ele para vencermos as tentações da vida. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: bem-aventurado ou feliz aquele que sofre provações e tentações, porque depois de haver vencido, receberá a coroa da vida. Somos tentados todos os dias. Somos para sermos atestados por Deus naquele grande dia. Às vezes somos colocados em xeque para diante do Pai recebermos a honra de podermos sentar ao lado do nosso Deus.
Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nós ouvimos a sua palavra nessa noite, neste lugar. O Senhor foi muito claro através dos seus ensinos. O Senhor não tinha necessidade, não precisava mostrar nada para ninguém, mas o Senhor foi levado até o deserto para ser tentado, sendo submetido àquela prova através do inimigo, para nos mostrar que o Senhor é de fato o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus enviado à terra para tirar o pecado do mundo, e a qual nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, e precisamos e queremos, Espírito de Deus, a sua ajuda e o seu auxílio. Senhor, nos conforta e nos auxilia nos momentos de maiores aflições. Senhor, eu sei que existem pessoas aqui hoje, nesse lugar, que estão sendo tentadas, estão sendo provadas, Senhor, em muitas áreas, ó Deus, e estão quase cedendo à tentação, estão inclinados a errar, a fracassar, a desviar. Senhor, mas nessa noite o teu filho, a tua filha que chegou até este lugar, vai receber auxílio do Espírito Santo, vai receber forças para continuar caminhando e não desistir. Senhor, vai ser suprido as suas necessidades, ó Deus. Assim como o Senhor venceu através da palavra e deixou muito claro, Senhor, que nem só de pão, ou seja, nem só de necessidades fisiológicas vive o homem, Senhor, mas de tudo aquilo que sai da sua boca, é aquilo que nos sustenta e que nos mantém de pé. Espírito Santo do Senhor, venha trazendo, Senhor, sobre as nossas vidas, de nós que todos que aqui estamos, Senhor, fortalecimento em meio às nossas dificuldades e fraquezas, para que a gente possa vencer as tentações, Senhor, e ser aprovado por Ti, Senhor, naquele grande dia. Espírito Santo de Deus, visita a Tua igreja nessa noite. Visita, Senhor, aquele que busca por entendimento, por clareza através da Sua palavra, fome e sede de mais e mais e mais do Senhor. Espírito Santo, Espírito de Deus, venha sobre nós, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer 3 convites, e enquanto o louvor vai estar adorando, nós vamos fazer 3 convites, e eu gostaria que, se você tiver o desejo e gostaria de sair do seu lugar, venha até aqui na frente. O primeiro dos 3 é que, se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse momento é um momento oportuno para que você venha recebê-lo, para que você venha receber a salvação do nosso Deus, o nosso Salvador, do nosso sumo sacerdote. O segundo convite é para você que estava afastado, distanciado, que não andava mais com o Senhor. O convite é para que você venha até aqui na frente, refazer a sua aliança, refazer o seu compromisso com o Pai, voltar para o lugar da onde você não deveria ter saído. É um momento de oportunidade. E o terceiro convite é para você que ouviu esse texto, ouviu essa palavra, e tudo aquilo que foi ministrado veio de encontro ao teu coração, e por vezes e por situações você tem enfrentado tentações, provações e dificuldades que tem te levado até mesmo a quase cair, ou se não, até mesmo cair nas tentações. Gostaria que você desse um passo de fé, saísse do seu lugar e viesse até aqui na frente receber esta oração. O louvor vai estar adorando ao Senhor,
E é através dessa oportunidade de você receber também essa oração em nome de Jesus.